A graça e a paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. É uma grande alegria, mais uma vez, é uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Quero agradecer mais uma vez ao pastor José Carlos, pela gentileza da permissão do convite, ao pastor Eduardo também, aos demais irmãos, a vocês aqui da Assembleia de Deus do bairro Jaguaribe, que tão bondosa, gentilmente, graciosamente nos tem recebido. Eu tenho recebido muito carinho dos irmãos, e eu glorifico a Deus por esse espírito fraterno, por essa fraternidade cristã, amém? O nosso tema hoje, como nós já adiantamos ontem, versará sobre a expiação, ou expiação ilimitada. Um dos pontos dos facts que nós mencionamos ontem, corresponde ao A de Atonement for All, ou seja, expiação por todos, ou para todos. A ideia de que Jesus morreu por todos. Mas eu gostaria mais uma vez de orar com você. E se você, por favor, puder ficar em pé, vamos juntos clamar ao Senhor, pedindo que a sua graça, sem a qual não podemos fazer absolutamente nada, esteja presente em nossa vida, nos orientando, nos capacitando, nos iluminando, para que todos nós sejamos e saiamos daqui também abençoados, amém? Pai, eu quero te agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça que nos tem cercado e que tem sido a razão de estarmos aqui hoje, Senhor. Se não fosse a tua graça, se não fosse o teu amor para nos sustentar, nós poderíamos não estar aqui. De modo que participar deste culto de ensino ontem e hoje é uma dádiva tua, é uma bênção que vem do teu trono, da tua presença, e nós te louvamos por isso. Te peço, ó Deus, que o Senhor me dê graça, mais uma vez, para transmitir alguns assuntos, conceitos, concernentes à expiação, que envolvem a morte do teu Filho Jesus por toda a humanidade. E da mesma forma te peço que o Senhor dê graça para todos os meus irmãos e irmãs aqui presentes, para poderem receber esse ensino, para compreendê-lo e também colocá-lo em prática em suas vidas. Não queremos apenas, Senhor, falar teoricamente sobre um Deus que na pessoa de Jesus morreu por toda a humanidade, mas nós queremos viver isso, queremos ensinar isso, queremos pregar isso nos quatro cantos deste mundo, sabendo que apesar de sermos pecadores, podemos contar com a oferta graciosa de Deus por meio de Cristo para a expiação dos nossos pecados. Seja, Senhor, louvado nesta noite, fique conosco, mais uma vez te pedimos, nos oriente, nos abençoe, nos conduza, é o que nós te pedimos, gratos, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Por favor, pode se assentar. O tema da nossa reflexão de hoje, do nosso estudo de hoje, como eu já disse, envolve o conceito de expiação ilimitada. Como eu escrevi um livro dentro daquela coleção de livros sobre arminianismo, da editora Reflexão, que trata sobre cada um dos 5 pontos, os quais nós brevemente mencionamos ou aventamos ontem. Então, conversando com o pastor Eduardo, ele comentou, olha, eu fiz até a sugestão, ele falou, não, sem problema, você fala sobre os 5 pontos do arminianismo num dia e no outro concentra talvez um assunto, pode ser a expiação mesmo, Então, é motivo pelo qual nós vamos fazê-lo hoje. Então, o assunto, se puder já colocar ali, eu agradeço para vocês acompanharem, Ok, essa é a capa do livro, tá? Então o assunto é expiação ilimitada. Esse livro ele foi publicado pela editora Reflexão, tá? É um livro curto, tem 100 e poucas páginas, deve ter coisa de 160 páginas por aí, mas é um livro que ele trata de forma bem introdutória sobre essa questão da expiação. Nós vamos buscar trazer um resumo dele nesta noite. Eu não sei se a CPAD tem aqui ele para vendê-lo ou não, mas depois vocês obviamente podem encomendar ou ir atrás daqueles que eventualmente se interessarem por essa literatura. Bem, em primeiro lugar, o nosso livro, a nossa obra, e eu gostaria agora, por gentileza, que fosse ali também colocado, nós vamos versar, primeiramente, nós dividimos em 4 partes e um apêndice. Pode colocar também ali o apêndice, Então, a primeira parte do nosso livro, nós tratamos nela do conceito de expiação na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, com conceitos hebraicos, como também na Septuaginta ou Septuaginta, que é a tradução grega
do Antigo Testamento hebraico, escrita por volta do 3º ou 2º séculos antes de Cristo. E por fim, nós culminamos com alguns conceitos de expiação, desta vez um pouco mais escassos no Novo Testamento. Em segundo lugar, nós falamos sobre algumas teorias acerca da expiação. Nós temos algumas teorias que nós aqui destacamos e depois nós buscaremos aprofundá-las um pouco mais para os irmãos, que são a teoria da recapitulação, do resgate pago a Satanás, do exemplo moral, da satisfação de Anselmo, da substituição penal e também a teoria chamada governamental. Existem outras teorias sobre o conceito de expiação, o conceito teológico da expiação, o que vem a significar isso. Todavia eu diria que estas 6 teorias, elas de certa forma exemplificam todas as demais, de modo que se a entendermos ou as entendermos, nós certamente seremos abençoados e mais esclarecidos quanto a isso. Depois, na nossa obra, nós trabalhamos sobre a expiação em Armínio, na remonstrância e também nos cânones de Dort, no sínodo ultra-calvinista de Dort, para citar um calvinista chamado Philip Schaff, que escreve obras muito importantes sobre a história da igreja. E essa definição do sínodo de Dort como ultra-calvinista não é de um arminiano, é de um próprio calvinista chamado Philip Schaff. Depois, nós temos um item que aponta para a seguinte questão: a Bíblia ensina a expiação limitada ou a expiação ilimitada? E nós separamos alguns exemplos, poucos exemplos obviamente, para falar sobre isso. Finalmente nós temos um apêndice, onde nós mencionamos a crença de alguns dos pais da igreja acerca da expiação. E quando nós o fazemos, nós descobrimos que os pais da igreja em geral, isto é inclusive aceito por teólogos calvinistas, nós entendemos que os pais da igreja nunca ensinaram algo de forma clara e consistente que poderíamos chamar de expiação limitada. Isto é, o conceito de que Jesus ele teria morrido apenas por algumas pessoas. Os pais da igreja, eu vou citar vários deles aqui no final, vou mencionar mais um nome, no meu livro vocês encontram todas as expressões, os nomes dos pais da igreja, a data em que viveram e o tipo de pronunciamento acerca da expiação ilimitada. Só para lembrá-los, para aqueles que eventualmente não souberem disso, os pais da igreja são aqueles líderes, bispos, teólogos cristãos que sucederam os apóstolos. Sabemos que João, tradicionalmente, foi o último apóstolo no contexto neotestamentário, que teria vivido ali teria morrido, melhor dizendo, no finalzinho do 1º século, aproximadamente entre os anos 90, 95 ou 98 depois de Cristo. Então, depois dele, depois de João, nós temos alguns líderes cristãos, alguns bispos e teólogos, dentre os quais poderíamos citar Agostinho, Tertuliano, Jerônimo, outros que são vistos como pais da igreja, e nós vamos citar alguns deles que mencionam o contexto, ou o conceito da expiação ilimitada, ok? Indo direto ao assunto, eu também vou depois, eu separei algumas perguntas que foram feitas ontem, e não deu tempo para nós respondermos. Eu devo ter separado, se não caiu do meu bolso, eu creio que deve ter aqui umas 4 perguntas, alguma coisa assim. Eu creio que sim, perfeito. Depois no final, se o pastor Eduardo me permitir, e os irmãos, nós buscaremos falar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, quando nós analisamos o conceito de expiação na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos a palavra hebraica kafar. Kafar tem um sentido básico de cobrir, e desse termo nós temos várias outras terminologias derivadas. Hoje eu vou passar isso de uma forma bem rudimentar, bem superficial, entre aspas. No meu livro isso está de forma mais detalhada, tá? Eu sei que é um pouquinho técnico, peço até um pouco da paciência de vocês, mas depois nós entraremos até o término da minha fala, espero eu, respondendo algumas questões bem intrigantes que vocês me fizeram, e algumas outras questões que normalmente, inclusive calvinistas, nos fazem, sobre o conceito de Jesus ter morrido por toda a humanidade, mas toda a humanidade não ser salva. Então nós separamos algumas coisas, mais para o término da nossa fala hoje, e buscaremos mencioná-las assim tivermos tempo. Então de kafar nós temos termos como kiper, kaporet. Kaporet é o termo hebraico para propiciatório, Depois nós temos kofer, e temos também Kippurim, que envolve o ato de reconciliação ou expiação. A ideia central por trás do ato de fazer expiação, e é importante aqui dizer,
é unir duas partes que haviam sido inimigas em um relacionamento de paz e amizade. Em termos teológicos, poderíamos dizer, claro que eu estou contextualizando a partir de uma ótica cristã, antes de sermos crentes em Jesus, antes de ouvirmos o Evangelho e crer nele, nós estávamos em inimizade com Deus, estávamos em guerra com Ele. Mas quando nós cremos em Jesus, por meio da graça divina que nos possibilita tal coisa, quando nós assim fazemos, então nós que outrora éramos inimigos de Deus, pela sua graça, acabamos nos tornando seus amigos. Aliás, isto é o que diz Paulo num dos seus capítulos em Romanos, na epístola aos Romanos. Nós outrora éramos inimigos de Deus, mas quando pela graça cremos em Cristo, e por esta mesma graça permanecemos crendo em Cristo, de inimigos, Deus nos transforma em seus amigos, graciosamente. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A salvação é obra de Deus, desde o início, na sua continuidade, até a sua consumação e até o seu término. Ok? Quando nós vamos para outro termo interessante, nós temos o termo Gaal. Gaal, de onde vem o termo Goel. Goel é o resgatador. Deus, Yahvé, ele é retratado muitas vezes no Antigo Testamento como Goel, aquele que resgata Israel, aquele que redime Israel, aquele que livra Israel, especialmente de males naturais, como por exemplo, da fúria de Faraó, no contexto de Êxodo, ali por exemplo, e em outros textos veterotestamentários. Deus é retratado como Goel do seu povo, o redentor, o remidor, o salvador, o libertador do seu povo Israel. Ação esta de libertação que ele também realiza no contexto neotestamentário, por meio ali na vida da sua igreja, a qual eu e você compreendemos, fazemos parte dela. Então, de Gaal, nós temos o termo Geulah, que transmite a ideia de redenção, e o termo Goel, que nós já citamos, o conceito de redentor. Finalmente, nós temos aqui o termo Padá, que envolve a ideia de livrar, e cujos termos derivados desse verbo, poderíamos aqui mencionar Peduim, e também Pdut e Pidion, elementos estes que envolvem resgate ou dinheiro de resgate. Aqui nós teríamos, de uma forma geral, grosso modo, os principais termos redentivos relacionados à expiação no contexto veterotestamentário, no contexto do Antigo Testamento. Quando nós vamos para a Septuaginta, no próximo slide, esse grego, e é grego mesmo, exillaskomai, que envolve a ideia de tornar-se propício, apaziguar ou até mesmo expiar. E aparecem trechos bíblicos, como Gênesis no capítulo 32, versículo 21, e em Êxodo 32, versículo 30, por exemplo, além de várias outras passagens bíblicas, escriturísticas, veterotestamentárias. Depois nós temos um termo semelhante a este, a exillaskomai, que é hilaskomai, que transmite a ideia de propiciar ou apaziguar. Depois temos hilastérios, que é o equivalente a caporete em hebraico. Caporete é propiciatório. O equivalente a caporete em hebraico é o grego hilastérios, propiciatório, uma referência àquela tampa da propiciação presente no contexto da arca, do tabernáculo, conforme verificamos especialmente no livro de Êxodo, quando lemos ali o contexto do Antigo Testamento. E depois nós temos o termo exilasma, que envolve a ideia de um sacrifício expiatório ou um resgate. Então aqui nós temos as principais terminologias. Quando vamos para o Novo Testamento, no próximo slide, nós descobrimos pelo menos 5 conceitos neotestamentários referentes à expiação no Novo Testamento. Talvez pudéssemos mencionar outros, mas eu visualizo pelo menos 5 conceitos. O primeiro deles, o conceito de sacrifício, isto é, a morte de Cristo, ela é descrita em termos sacrificiais. Jesus, ele é visto em João capítulo 1, versículo 29, versículo 36, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que o verbo grego, isso nós não percebemos em português, mas quando lemos o texto grego, ele transmite aquela mesma ideia que nós mencionamos ontem sobre João 3,16, porque o verbo ele aparece ali num conceito de presente contínuo. Então a ideia é, Jesus é o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Esse texto é importante, porque via de regra, nós somos acusados pelos nossos irmãos calvinistas, quando citam textos como João capítulo 1, versículo 29, versículo 36,
nós somos, entre aspas, encurralados, né, aparentemente encurralados, porque eles dizem assim para nós: mas espera aí, se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então, e vocês arminianos entendem que mundo são todas as pessoas sem exceção, só que nós não entendemos que mundo significa todas as pessoas sem exceção sempre na Bíblia. Nós arminianos somos coerentes, claro, não estou dizendo que os nossos irmãos arminianos, né, calvinistas, ou melhor dizendo, não sejam, mas há situações em que o conceito de mundo, obviamente, ele não pode ser aplicado a todas as pessoas, indistintamente ou sem exceção, mas em contextos redentivos, sim. Por exemplo, quando lemos em 1 João que o mundo jaz no maligno, obviamente, ali não é uma referência a cada uma das pessoas, né? Ali não, mas em textos redentivos como João 3,16, João 1,29, sim. Mas, voltando à terminologia que aparece ali em João 1,29 e em João 1,36, Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Ali aparece a expressão grega hoairon, aquele que está tirando o pecado do mundo. O que isso quer dizer? Jesus, a obra de Jesus de morrer pela humanidade, de expiar os pecados da humanidade, ela não começa na cruz, mas ela começa quando ele já se encarna, a ponto de, quando lemos sobre João capítulo 1 versículo 29, a encarnação de Jesus, ela por si mesma, ela já é o início desse contexto expiatório, porque ele começa ali tirando o pecado do mundo, e esse auge desse trabalho propiciatório e expiatório, ele ocorrerá na cruz, quando ele de fato morre pelos nossos pecados, aí na verdade pelos pecados de todos os seres humanos. Um segundo conceito é o conceito de redenção. A morte de Cristo é vista como preço pago em resgate, preço pago a Deus, como Deus foi a parte ofendida pela humanidade devido aos nossos pecados, e não o diabo, como alguns pais da igreja infelizmente ensinaram, e daqui a pouco nós já falaremos um pouco sobre alguns deles. Então, nós vemos aqui que a morte de Cristo, ela é vista como preço pago a Deus em resgate daqueles que obviamente Jesus comprou com seu sangue, isto é, toda a humanidade. Apesar de textos como Marcos 10,45 e o texto paralelo ocorrer muitos, né, Jesus ele deu a sua vida em resgate de muitos, poloi, é isso que está de fato no texto grego, mas exegetas como o próprio Calvino entendem que muitos é uma referência a todos nesse texto, e não somente a alguns. O próprio Calvino e vários outros exegetas calvinistas admitem que muitos aí nesse texto de Marcos e nos textos paralelos dos evangelhos sinóticos devem ser entendidos como uma referência a todos e não a alguns. Em terceiro lugar, no Novo Testamento, a expiação, e especialmente no Novo Testamento estamos nos referindo, claro, à expiação de Cristo, ela tem também um sentido de vitória sobre o mal. A morte de Cristo, ela é um símbolo da vitória contra o mal. Quando nós lemos Colossenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, é interessante que a vitória de Jesus, realizada na cruz por mim, por você, pelos nossos pecados, é interessante que ela é descrita como se as potestades, os principados, os demônios, eles fossem levados numa passeata, amarrados, e Jesus ele desfilasse triunfantemente sobre os demônios, sobre as potestades, sobre o diabo e sobre todas as hostes malignas. Então a morte de Jesus também significou uma vitória cabal, completa, total, contra o mal, contra Satanás e os demônios. Em quarto lugar, eu também diria que a morte de Jesus, ela também significou no Novo Testamento reconciliação. Ela é retratada em termos de relacionamentos cortados e restabelecidos. Como eu disse agora há pouco nós estávamos distantes de Deus, éramos seus inimigos, estávamos em guerra com Deus, mas quando pela graça nós cremos em Cristo, então Deus nos reconcilia consigo mesmo por meio dos méritos do sacrifício do seu Filho na cruz, de modo que portanto nós somos abençoados por Deus e para a sua glória. Finalmente, a morte de Jesus, ou a expiação de Jesus no Novo Testamento, também transmite o conceito de revelação. Com revelação eu quero dizer que a morte de Cristo revela a natureza de Deus e do homem também que vive em pecados. O fato de Deus ter morrido na cruz, na pessoa do seu Filho Jesus,
nos aponta para um Deus que ama, um Deus onibenevolente, um Deus que não quer que ninguém pereça, senão que todos venham ao conhecimento da sua palavra, da sua verdade, e todos sejam salvos. É um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos e quaisquer indivíduos, em todas as eras, em todos os tempos, se arrependam dos seus pecados, graciosamente permitidos, arrependimento este permitido pela graça de Deus, e portanto nos entreguemos a Ele em fé e em permanência nesta fé ao longo de toda a nossa vida cristã. Conforme vamos um pouco mais adiante, e agora eu quero trabalhar algumas teorias sobre a expiação. Citei aquelas 6 teorias, vocês se lembram, agora há pouco. Então vamos ver cada uma delas rapidamente. Primeiramente, a teoria da recapitulação. Antes de ler aqui o trecho, a palavra recapitulação, ela vem do latim recapitulatio, sendo derivada por sua vez do grego anakephalaioses, não precisa gravar nada disso, que transmite a ideia de reencabeçar, ou prover um novo cabeça. Segundo essa teoria, a encarnação de Jesus, ela foi um ato de recapitulação, isto é, de modo que o que foi perdido através da desobediência do primeiro Adão, no Éden, foi restaurado através da obediência do segundo Adão, Cristo, e assim os benefícios da vida e morte de Cristo estão disponíveis às pessoas quando estas participam dele, participam de Cristo em fé. Então, na recapitulação, Irineu, um dos pais da igreja, chamado Irineu, ele é um dos maiores expoentes dessa teoria expiatória. Ele dirá o seguinte, abre aspas: quando Cristo se encarnou e se fez homem, recapitulou em si toda a longa série dos homens, dando-nos em resumo a salvação, de forma que o que tínhamos perdido em Adão, isto é, a imagem e semelhança de Deus, o recuperássemos em Jesus Cristo. Na verdade, nenhuma dessas teorias sobre a expiação, nenhuma teoria ela é perfeita. Lembrando que essas teorias sobre a expiação são conceitos humanos, são teologias humanas. Algumas refletem mais o conceito da morte de Cristo em termos teológicos, filosóficos e bíblicos do que outras teorias, mas são teorias, tá? Então, talvez antes que alguém me pergunte, talvez ao final, qual teoria parece ser mais adequada, eu diria que não é uma teoria isolada, mas um conjunto de algumas teorias que acabam nos possibilitando um desenho mais adequado, mais pleno, mais correto do que significou a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados, isto é, pelos pecados de toda a humanidade. Faço questão de frisar, toda a humanidade. Jesus não morreu apenas por alguns indivíduos, ele morreu por todas as pessoas, sem exceção, sem exceção. A segunda teoria é a teoria do resgate pago a Satanás. Essa teoria nós já podemos dizer que é heresia, mas Orígenes, que é um dos seus idealizadores, ele não teve essa intenção quando ele a formulou, que fique bem claro, para não acharmos, Orígenes era um herege e tal. A intenção dele foi a melhor possível. Ele quis simplesmente dizer que com a morte de Cristo na cruz ele venceu o diabo, mas na maneira de formular isso, ele se equivocou. Nós temos que tomar cuidado para não taxá-lo de herege por isso. Não foi a intenção dele, querendo fazer o bem, ele infelizmente se equivocou. E eu pergunto, quem de nós não se equivoca teologicamente? Quem de nós não coloca uma palavra muitas vezes mal colocada, talvez apressada, talvez incompleta, Inclusive esse que vos fala, não tenho a menor propensão aqui de ser perfeito, mas sirvam Deus que é perfeito, e peço que Ele me guie, apesar dos meus equívocos, que podem existir dos meus equívocos teológicos, visto que a teologia é algo humano. A teologia não é uma coisa divina. Teologia envolve a ideia de homens pensarem sobre Deus, refletirem sobre Deus e o seu relacionamento com toda a sua criação. Então a teologia ela parte de uma perspectiva sempre humana. E como humana que nós podemos nos equivocar. E eu diria que frequentemente nós nos equivocamos. Por isso, creio que nós temos que ter humildade para reconsiderar determinadas doutrinas ou ensinamentos, a fim de que cresçamos, amadureçamos e assim por diante. Uma coisa que eu acho maravilhosa, e estou abrindo apenas um parêntese aqui, se vocês me permitem, na obra de Armínio, no comentário de Armínio sobre Romanos 9, obra esta que eu tive o prazer de traduzir, é uma carta que ele escreveu a um ministro frísio, que hoje envolve as regiões ali mais ou menos da Alemanha.
Uma das coisas que me admira em Armínio é que no final da carta ele escreve um poema, né? E ele escreve um poema ali rimado, e ele termina dizendo assim: olha, se aquilo que eu ensinei não estiver de acordo com a ortodoxia, parafraseando, né, eu estou disposto a rever o meu pensamento e a mudar de crença, se assim eu for convencido. Então, particularmente, irmãos, permitam-me dizer, eu não sou arminiano porque simplesmente acho a soteriologia de Armínio mais bíblica do que algumas alternativas, ou entenda-se a calvinista, da forma mais respeitosa possível para com os irmãos calvinistas. Mas, para mim também, eu amo o exemplo de vida de Armínio. Armínio era uma pessoa erudita, culta, conhecia hebraico, grego, latim, filósofos, os escolásticos, os pais da igreja, mas era uma pessoa humilde, que quando uma praga, uma peste veio sobre a Holanda, na época em que ele viveu, muitas pessoas não tinham talvez nem algum contexto que beber, ele vai lhes dar água, mesmo arriscando a sua própria vida, podendo morrer para ajudar as pessoas que haviam sofrido com a peste bubônica no contexto da Holanda. Então, para mim, Armínio não é um exemplo apenas de uma mente brilhante teológica, mas é um exemplo de piedade, é um exemplo de humildade, é um exemplo de alguém que está disposto a reconsiderar os seus pontos, se for convencido de que está errado. E eu creio que esta deveria ser a postura de todo e qualquer cristão verdadeiro. Não somos donos da verdade, nós nos equivocamos, nós erramos. Então eu creio que isso é especialmente importante para os teólogos, porque tem teólogos que acham que são inerrantes, infalíveis na sua teologia. Meu irmão, eu nunca tive essa pretensão, jamais terei. Sei que sou sujeito a falhas e tenho muitas delas, mas creio que a graça de Deus me conduz, como por exemplo crendo e ensinando sobre arminianismo, como a soteriologia, que apesar de não ser perfeita porque é humana, é aquela que mais reflete de forma acurada os dados revelacionais presentes, contidos nas Escrituras Sagradas. Amém? Mas vamos lá para o conceito de resgate pago a Satanás. Antes de tudo, permitam-me explicar. Segundo essa teoria, as pessoas, por causa dos seus pecados, elas pertencem a Satanás por direito. Eu estou falando segundo essa teoria, tá? Não estou dizendo que eu creio nisso. Mas Deus, a fim de libertar os pecadores, Ele ofereceu o seu Filho na cruz ao diabo, em troca dessas pessoas como um resgate, é o que diz essa teoria. O diabo, ele aceitou a negociação, mas assim que Jesus ressuscitou, o diabo se viu enganado e portanto ele perdeu todas as suas vítimas preciosas. Em outras palavras, Jesus deu ali um migué, ele passou uma rasteira no diabo, no capiroto, na cruz do Calvário. Essa é a visão, por exemplo, de Orígenes, né? Essa é a visão de Orígenes. Ela também é chamada de teoria do anzol, segundo alguns, né? Ela tem alguns outros nomes, que depois nós vamos trabalhar aqui com mais detalhes, conforme nos for permitido, né? Então é interessante porque essa teoria também é chamada a teoria do anzol, porque entende-se que Jesus, por meio da sua encarnação, ele enganou Satanás. Satanás tentou fisgá-lo, e na hora que ele vai, Jesus o prende, quando ele ressuscita ao terceiro dia. Então Jesus, ele engana Satanás. Qual o problema com essa teoria? O problema, eu creio que ele já é auto-evidente. O problema é que ela entende que Deus precisa enganar o diabo para poder vencê-lo. E Deus não precisa enganar o diabo, né? Aliás, nem o diabo, nem demônios, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem seres humanos, nem nada, nem ninguém pode fazer frente ao poder de Deus, à soberania de Deus, à graça de Deus. Amém? Nós cremos nisso. Mas vejam o que Orígenes diz. Ele diz: a quem Cristo deu a sua vida em resgate de muitos? Certamente não a Deus, diz Orígenes. Poderia então ser ao maligno? Pois ele estava nos mantendo seguros até que o resgate fosse dado a ele, isto é, ao diabo, isto é, a vida de Jesus. Então, qual é o equívoco de Orígenes? Ele acha que a morte de Cristo na cruz, ela pagou um preço dos nossos pecados para o diabo, porque o diabo nos mantinha. Só que ele se equivoca porque quem foi ofendido, a parte ofendida pelos pecados da humanidade não foi o diabo, foi Deus. Deus é quem foi ofendido pelos nossos pecados, e o próprio Deus que foi ofendido, Ele mesmo cria o remédio para extirpar o pecado, que é a morte de Jesus na cruz por toda a humanidade. O próprio Deus que nos faz isso, ok? Continuando,
Terceira teoria, a teoria do exemplo moral. Segundo Pelágio é que vai trazer, é um dos expoentes dessa teoria, ele vai dizer: após a luz de sua vinda, da vinda de Cristo, temos sido instruídos pela graça de Cristo e renascidos como homens melhores, purificados e limpos por seu sangue, encorajados por seu exemplo a perseguir a justiça perfeita. Essa questão do exemplo moral é interessante porque os socinianos, seguidores de um sujeito chamado Fausto Socinos, que vive lá entre 1539 a 1604 aproximadamente, ao aderirem ao pensamento de Pelágio, eles entenderam que a morte de Jesus, ela atende a duas necessidades humanas. Primeira, ela fornece um exemplo do amor absoluto a Deus que devemos manifestar para experimentar a salvação, e ela nos inspira. Qual o problema com essa teoria? É que é verdade que a morte de Jesus nos serve de exemplo, né? Como Jesus nos amou, nós também devemos amar as demais pessoas. O problema é que ela não significou só isso. Ela também teve um caráter substitutivo, porque Jesus, ele morre não apenas para exemplificar como Deus é bom para a comunidade. Ele na verdade substitui todos os pecadores nele quando ele está no madeiro. Mas ele não os salva automaticamente, como nós mencionamos ontem, creio que até a exaustão. Mas só somos salvos quando pela graça, mediante a fé, nós cremos em Cristo. E obviamente seremos vistos como eleitos, segundo a presença de Deus. Falei bastante sobre isso também ontem. Se permanecermos na fé, a permanência esta possibilitada pela graça, até o fim de nossas vidas aqui neste mundo. Uma outra teoria, então percebam que a teoria do exemplo moral de Pelágio tem um lado bom, mas ela não é completa, ela é imperfeita. Mas ela tem um lado bom, porque Jesus nos serviu de exemplo na cruz. E isso é verdade, mas ele não foi para a cruz apenas para servir de exemplo. Ele foi lá para morrer pelos meus e pelos teus pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Depois, a teoria da satisfação de Anselmo de Cantuária. Anselmo de Cantuária, que vive entre 1033 a 1109. É interessante porque Anselmo de Cantuária, e a colocação dele é maravilhosa. Armínio bebeu muito de Anselmo de Cantuária. Aliás, tem um livro dele, se não me engano, se chama Cur Deus Homo, isto é, Por que Deus se fez homem, publicado, se não me falha a memória, pela editora Novo Século. Eu não sei se é por essa editora mesmo, se ela existe, é uma editora lá de São Paulo, mas eu aconselho vocês entusiasticamente a lerem Anselmo, né? Onde ele vai explicar por que Deus se fez homem. E aí, Anselmo, ele retratou Deus como um rei soberano, cuja dignidade for afrontada pelo pecado humano. Segundo Anselmo, como o insulto sofrido por Deus foi muito grande, então, por um lado, somente o próprio Deus poderia se autossatisfazer. Por outro lado, como o insulto foi cometido por homens, então apenas um homem poderia apresentar tal satisfação ou tal compensação também pelo pecado. Olha que interessante. Portanto, Anselmo concluiu que somente alguém que fosse ao mesmo tempo Deus e homem poderia cumprir tais exigências. Porém, tal compensação deveria ser paga a Deus, que foi a parte ofendida, e não ao diabo, como por exemplo pensava Orígenes. Maravilhoso, é isso mesmo, não é? Ele está no caminho. Anselmo recebe críticas pelo seu pensamento, porque ele diz que não fica muito clara a ideia substitutiva. Alguns teólogos, não só calvinistas, mas arminianos e outros, criticam um pouco o pensamento dele, mas eu acho interessante, porque a opinião dele é muito bíblica, né? Deus é a parte ofendida, e foi ofendida por homens. Então, só podemos ser salvos se aquele que morrer por nós na cruz for tanto o representante de Deus, como de nós seres humanos. Por isso que quem morre na cruz por nós é Jesus Cristo, Deus homem. Deus homem morre por nós na cruz do Calvário. Depois nós temos mais duas teorias. A teoria da substituição penal, ela é atribuída a Calvino, segundo alguns entenderão, mas muitos estudiosos dizem que Calvino, por sua vez, bebeu bastante em Anselmo. Não só Calvino, Armínio bebeu muito Anselmo. Nós cristãos, ainda que inconscientemente, quando falamos que Deus é a parte ofendida pelo pecado, e ao mesmo tempo o pecado ele foi cometido por homens, de modo que quem deveria morrer por nós na cruz deveria ser um Deus homem,
indiretamente, sem saber, talvez estamos sendo anselmianos na nossa teologia. Às vezes nós nem saibamos, talvez nem saibamos. Então, daí a importância de nós estudarmos esses teólogos, para vermos, sabermos de onde surgiu a nossa herança teológica. Nós não somos inventores da roda. Existem pessoas que já pensaram sobre problemas que nós pensamos hoje há décadas, há séculos, talvez há mais de milênio atrás. Daí a importância de lermos essas obras clássicas. Quanto à substituição penal, Calvino disse: Cristo interveio como intercessor, tomou a penalidade sobre si e a suportou, embora ela fosse merecida com justiça pelos pecadores. Calvino está correto, sem dúvida, Obviamente, aqui cabe uma observação curiosa. Até hoje, entre os próprios calvinistas, há uma briga, no bom sentido do termo, estou usando aqui uma figura de linguagem, há uma disputa acirrada sobre se Calvino teria ensinado a expiação limitada ou a expiação ilimitada. Isto é, será que Calvino ensinou que Jesus morreu por todos os seres humanos, ou ele ensinou que Jesus morreu por alguns? É interessante porque quando eu leio várias obras de Calvino, comentários dele, e eu já li as Institutas e vários comentários de Calvino, é interessante que muitas vezes ele deixa claro que Jesus morre por todos sem exceção. Em alguns momentos ele dá a entender que Jesus morre por alguns, quer dizer, é uma coisa estranha mesmo, Nós não sabemos se ele, possivelmente, o seu conceito de expiação sofreu um desenvolvimento na sua teologia ao longo da sua vida ou não. Mas até hoje há uma disputa muito grande entre os próprios calvinistas sobre se Calvino ensinou expiação ilimitada ou limitada. Eu diria pelos escritos dele que dá para nós defendermos aí de certa forma que ele em alguns momentos da sua vida, ora defendeu um ponto, ora ele defendeu outro tipo de posicionamento. Com relação à ideia da substituição penal, segundo essa teoria, o pecado é visto como uma violação da lei de Deus. Aliás, cabe lembrar que Calvino ele estudou direito. Essa ideia de falar de substituição penal tem tudo a ver com a formação dele, porque ele era formado em direito, Faz todo sentido. E aí, segundo essa teoria, o pecado é visto como uma violação da lei de Deus, cuja penalidade é a morte. Desse modo, a fim de pagar a penalidade do pecado, apesar de não tê-lo cometido, Cristo na cruz ele sofreu a pena de morte no lugar do pecador, e assim ele aplacou a ira de Deus. Cabe ressaltar aqui, porém, que como Cristo era Deus encarnado, então o substituto do pecador foi o próprio Deus. Portanto, não é injusto para o juiz pagar ele mesmo a pena se ele quiser fazê-lo, e foi isso que Deus fez por nós em Cristo, ok? É uma construção teológica bíblica, sem dúvida alguma. Finalmente, nós temos a teoria governamental, que é relacionada a Hugo Grocio, que foi também um famoso estadista arminiano, bem arminiano. Grocio irá dizer o seguinte sobre o conceito de expiação. Ele dirá: Deus determinou que Cristo deveria, ao suportar a mais severa tortura e uma sangrenta e ignominiosa morte, pagar a pena por nossos pecados, para que, sem prejuízo à exibição da divina justiça, nós pudéssemos ser libertos, mediante a intervenção da verdadeira fé, da punição da morte eterna. Então, essa teoria ela é chamada de governamental, porque o seu idealizador, Hugo Grocio, que era arminiano, apesar que nem todos os arminianos creem na teoria governamental, ok? Então, por exemplo, normalmente uma das caricaturas feitas de nós, com relação a nós arminianos, é que todos nós ensinamos a teoria governamental. Isso não é verdade. A crença na teoria governamental, ela não é uma conditio sine qua non, não é imprescindível para que você seja arminiano. Então o próprio Arminio em si, ele parece que ele cria numa mistura entre a satisfação penal e a substituição, aliás, entre a satisfação de Anselmo e a substituição penal de Calvino. Então o próprio Armínio, ele tinha uma mistura, ele seguiu uma mistura de crenças no que tange ao conceito de expiação, tá? Então a ideia é que talvez vocês possam ler, ouvir e até ler em livros: todo arminiano crê na teoria governamental da expiação. Isso não é verdade. Hugo Grocio, que era arminiano, creu, mas nós não necessariamente precisamos crer ou aceitar esse conceito para sermos arminianos.
Então a teoria governamental ela é chamada de governamental porque o seu idealizador, Hugo Grosso, ele imaginou Deus como um governante que elaborou a lei, uma lei, isto é, a alma que pecar, essa morrerá. Mas como Deus não queria que os homens morressem, ele relaxou essa lei, aceitando a morte de Cristo como alternativa. Assim, a morte de Jesus ela se tornou um exemplo público da profundidade do pecado e da extensão a qual Deus iria para defender a ordem moral do universo. Então essa ideia ela tem alguns problemas, né? Porque ela não deixa clara em si mesmo o conceito de substituição na morte de Jesus. Por isso que é uma teoria que ela é muitas vezes criticada. Lembrando que o próprio Armínio não necessariamente a defendeu, e nem os arminianos em geral a defendem. Então a nossa visão, ela fica ali entre a substituição penal e a teoria anselmiana da satisfação, via de regra, mais ou menos ali, tá? Mas há elementos importantes de outras teorias também. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a expiação em Armínio, na Remonstrância e em Dort. Eu separei aqui alguns slides, vamos ver se nós conseguiremos também passá-los. E aí, em algum momento eu vou repetir algo que eu disse ontem, mas também acrescentarei algumas coisas, tá? Visto que eu citaria Armínio em algo que eu já disse, mas vez por outra eu acrescentaria alguma coisa nova. Então, vejamos o que Armínio diz sobre a questão, primeiramente, da expiação, como Armínio a trata. Ontem nós vimos um pouco, hoje a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes em alguns pontos. Armínio diz: Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual Ele sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva, creriam, e por sua graça subsequente perseverariam, e do mesmo modo, pela sua presciência, Ele conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam. A gente mencionou isso, né? E aí, isso está no primeiro volume, página 227. Agora no terceiro volume, página 425, nós encontramos das obras de Armínio, tá? Que eu creio que o pastor Eduardo irá apresentá-las até o término da nossa fala. Depois Armínio diz: Cristo morreu por todos, sem nenhuma distinção entre eleitos e reprovados. Isso nós comentamos também ontem. E aí, olha só o que Armínio vai dizer no final: não existe, em minha opinião, nenhuma passagem em toda a Bíblia em que possa ser provado sem nenhuma controvérsia que a palavra mundo significa os eleitos. Ele falou, não tem uma única passagem em que não haja nenhuma controvérsia onde você possa traduzir o mundo por eleitos, que é o que John Owen, famoso calvinista que escreve sobre a morte de Cristo, ele vai dizer, quando ele vai citar João 3,16, texto esse lido pelo pastor Eduardo e por nós no início da palestra. John Owen ele parafraseia João 3,16 dizendo o seguinte: Deus amou o mundo dos eleitos de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Armínio ele vai dizer, não existe nenhuma única passagem na Bíblia em que possamos defender que cosmos significa mundo dos eleitos ou algo parecido, sem nenhuma controvérsia ou sem nenhuma contestação. E Armínio está absolutamente correto. Nunca vi nenhum léxico de grego, né? Nenhum dos melhores dos escritos pelos lexicógrafos mais catedráticos que venha dizer uma barbaridade dessa e dizer que cosmos significa os eleitos ou mundo dos eleitos. Então essa é uma exegese, uma interpretação forçada do texto bíblico a fim de favorecer a doutrina, por exemplo, calvinista. E aí é interessante porque conforme nós vamos vendo aqui o texto, perceba que no quadro que nós aqui mencionamos, na primeira parte, perceba que para Armínio os salvos são aqueles que pela graça preveniente creem inicialmente em Cristo e que pela graça subsequente perseveram nesta mesma fé até o fim de suas vidas. É o que nós mencionamos aqui ontem. Além disso, para Armínio, aqui tem uma curiosidade interessante, eu não mencionei isso ontem. Para Armínio, a frase, os que dantes conheceu, em Romanos 8:29, lembram-se? Aos que dantes conheceu, a esses predestinou, chamou, justificou, glorificou, lembram? Então, para Armínio, a expressão aos que dantes conheceu, refere-se àqueles a quem Deus amou previamente, considerando-os afetivamente como seus, em razão do seu conhecimento prévio de que exerceriam fé salvadora em Cristo. Então Deus os ama porque Ele conheceu previamente que eles exerceriam uma fé
vezes, pelo menos em fontes extra-bíblicas, nos livros de sabedoria e pastor de Hermas, e em todos esses textos o sentido básico de prognóstico é sempre conhecer de antemão. Conhecer de antemão, ok? E não a ideia de eleger incondicionalmente ou alguma outra coisa do gênero. Percebam também no segundo quadro do slide que nós estávamos vendo, perceba também que na segunda fala de Armínio, Cristo morre tanto pelos eleitos quanto pelos réprobos. E por que Armínio diz isso? Porque para ele a condição de eleito ou de réprobo, reprovado para o inferno, né, ela é posterior e não anterior à resposta de fé ou incredulidade das pessoas quanto à morte de Cristo. Então a pessoa só é vista como eleita ou reprovada diante de Deus de acordo com a sua posição, se ela crê em Cristo e permanece na fé, ou se ela é incrédula e ela fica a vida inteira como incrédula. Então esse conceito de que as pessoas são incondicionalmente, ou eu diria arbitrariamente, escolhidas para uma dupla predestinação incondicional para o céu e para o inferno, simplesmente não são vistas, a meu ver, tanto na Bíblia e obviamente também no pensamento do teólogo holandês Jacob Armínio. Bom, vamos lá. Continuando, o próximo slide. Esse mesmo. Opa. Caiu a energia, né? Agora volta. Okay. Pode colocar todos. Muito obrigado, viu? Aquele carequinho ali é o Jacob Armínio, para quem não conhece, né? Então, no que tange a questão da redenção para Armínio, nós vemos uma distinção muito clara, e não somente sou eu que a defendo, muitos estudiosos arminianos entendem isso, né? Keith Stanglin, Thomas McCall, J. Matthew Pinson e vários outros entendem que Armínio ele categoriza ou distingue duas classes de cristãos. Eu creio que eu mencionei bastante isso no último ponto dos facts ontem, né? Do security in Christ, ou segurança em Cristo. Mas vamos ler aqui Armínio e vamos reiterar alguns pontos e fazer alguns comentários, né? Armínio diz: a redenção foi obtida para o mundo inteiro e para todos e cada um dos homens, mas ela foi aplicada apenas aos fiéis, isto é, aos crentes e aos eleitos. Olha que interessante. Ela é obtida para todo mundo, mas só é aplicada na vida daqueles que creem, ok? Então, na redenção obtida, nós vemos lá, para o mundo inteiro e para todos e cada um dos homens. Na redenção aplicada ele diz, apenas para os fiéis, crentes e eleitos. Então há uma dicotomia clara no pensamento de Armínio. Então crentes, reiterando a nossa fala do último ponto de ontem, crentes podem perder a salvação para Armínio, mas eleitos não. Eles não podem perder a salvação, porque senão a presciência divina se equivocaria, né? Mas não nos esqueçamos, nunca é demais repetir, que o conceito de eleição em Armínio ele é bem diferente do conceito de eleição em Calvino e no calvinismo de uma forma geral. No calvinismo, de uma forma geral, sem fazer nenhuma distinção entre supralapsarianismo, ou infralapsarianismo, ou hipercalvinismo, algo do gênero, essa distinção eu diria que ela é apenas semântica. Porque, na verdade, o verdadeiro calvinismo, ele ensina a dupla predestinação, nos moldes incondicionais. Então Deus, desde a eternidade passada, ele escolheu incondicionalmente salvar alguns, podendo salvar todos, mas escolheu reprovar para o inferno a maioria esmagadora da humanidade. E nós devemos agradecê-lo, dizem os calvinistas, porque ele não precisaria salvar ninguém e ainda quis salvar poucos. Mas eu retrucaria, se a graça é irresistível, e se a eleição é incondicional, e se Deus pode salvar a todos, sabendo que o pecado de Adão afetou a todos, conforme Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque esse Deus que a Bíblia retrata como onibenevolente, como justo e como amoroso, ele permite que o desastre causado pela morte e o pecado de Adão prevaleça sobre o seu amor em razão de toda a humanidade pecadora? Não faz sentido, para mim não faz sentido. Deus seria um monstro moral se ele fizesse isso. Ele é soberano, é verdade, mas a soberania divina, ela anda lado a lado com o seu amor, com a sua justiça, com a sua graça, para com toda a humanidade. Amém? Bom, vamos continuar aqui.
Agora vamos para a remonstrância, vamos para o artigo da remonstrância. Só para explicar para vocês, os remonstrantes, eles são os sucessores de Armínio, os herdeiros espirituais de Armínio. E por que eles têm o nome de remonstrantes? O conceito de remonstrância envolve uma ideia de um protesto. Eles protestaram contra os conceitos calvinistas da sua época e subscreveram os pontos que Armínio ali defendeu. Então, por exemplo, no que tange à soteriologia. E aí, no segundo ponto, no segundo artigo da remonstrância, que nós não mencionamos ontem nós mencionamos apenas a visão de Armínio e da confissão de fé das Assembleias de Deus. Hoje nós estamos citando a remonstrância, que diz o seguinte: cremos que, em concordância com isto, agora estou parafraseando e o parêntese aqui é meu, ou seja, em concordância com o primeiro artigo, segundo o qual Deus estabeleceu um plano eterno e imutável de salvar ou não com base na fé e incredulidade previstas, de acordo com isso, em concordância com isso, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos e cada um dos homens. Parece ser redundante, né? Por todos e cada um dos homens, mas é a forma que os remonstrantes encontraram para criticar ou destoar do calvinismo da sua época. Porque para os calvinistas da época, assim como os de hoje, Jesus ele morre apenas por um grupo. E os remonstrantes, para serem bem explícitos, eles dizem que Jesus morre por todos e cada um dos homens. Ou seja, não houve ninguém por quem Jesus não tenha morrido enquanto ser humano na face da terra. Se alguém veio a este mundo, se alguém está vindo nesse exato momento a este mundo, se alguém ainda virá a este mundo até antes da vinda de Cristo, Jesus proporcionou expiação ou uma morte vicária para todas estas pessoas. Todas elas. E aí ele vai dizer: Jesus Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos e cada um dos homens, de modo que obteve para todos, por sua morte na cruz, reconciliação e remissão dos pecados. Contudo, de tal modo que ninguém é participante dessa remissão, senão os crentes. Mais uma vez, lembram-se do que a gente comentou? Então Jesus ele morre por todos. Todos é todos mesmo. Daqui a pouco eu vou entrar em algumas questões mais espinhosas, mas nós vamos ver que não há pessoa por quem Jesus não tenha morrido, tá? Continuando, vamos ver agora o que os cânones de Dort dizem sobre a expiação. No próximo slide, por favor. No primeiro, os cânones de Dort. Lembrando que os cânones de Dort são documentos calvinistas, que foram escritos em resposta a estes 5 pontos arminianos. Então a tulipe ou tulipa calvinista, ela surge como uma reação aos 5 pontos arminianos. Isso é importante. Então, olha o que diz os cânones de Dort. Ali tem a referência, capítulo 1, artigo 6 e capítulo 2, artigo 6. Olha lá. Deus nesta vida concede fé a alguns, enquanto não concede a outros. Vai ver onde isso vai dar. Porque alguns que ouvem o evangelho não creem. Muitos que têm sido chamados pelo evangelho não se arrependem nem creem em Cristo, mas perecem na incredulidade. Isto não acontece por causa de algum defeito ou insuficiência no sacrifício de Cristo na cruz, mas por culpa deles próprios, o que é o cúmulo do absurdo. Como não há uma insuficiência do sacrifício de Cristo, se no calvinismo Jesus ele não morre por toda a humanidade, ele morre apenas por alguns indivíduos? Então, olha a lógica calvinista, vê se você consegue compreender, tem que fazer curso para entender. Deus ele dá fé para alguns, eu acabei de ler, tá? Eu estou lendo aqui, vocês estão lendo lá, é mero exercício de interpretação de texto, né? E não precisa ser nenhum místico iniciado para ler, né? Deus ele dá fé para alguns, não dá para outros, é o que diz o documento. Mas quando as pessoas morrem e vão para o inferno, a culpa é delas. Mas o Senhor que não me deu fé, o Senhor que não me deu fé, o Senhor deu a graça irresistível para o fulano, para o cicrano, para aquele pastor calvinista, para o outro, o Senhor não deu para mim, e o Senhor ainda vai me culpar por eu não ter crido no Senhor, se o Senhor não me deu essa fé para crer? Vocês estão entendendo a lógica? Deus não me dá algo e me culpa por não exercer algo que Ele não me deu. É uma coisa meio bipolar, né? Gente, isso não tem a menor lógica, não tem o menor sentido, não faz sentido. Deus não dá fé para o incrédulo e vai culpar o incrédulo, vai responsabilizar o incrédulo pela sua incredulidade, mesmo apesar de não ter dado fé a ele. Não faz sentido, não entra na minha cabeça, não faz sentido na Bíblia.
né? É um absurdo. Agora, olha a genialidade de Armínio. Então vamos só observar isso. Há uma falácia muito cometida recorrentemente pelos calvinistas. Alguns calvinistas, para dar um tom de que a expiação ela abrange todo mundo, que Deus, num certo sentido, ama todo mundo, eles dizem: a morte de Cristo ela é suficiente para todos, para salvar a todos, mas é eficiente somente na vida dos eleitos. Parece maravilhoso, não é? Mas ela é uma falácia das mais grotescas, porque como a morte de Jesus pode ser suficiente para todos, se ele não morreu por todos? Ele morreu apenas pelos eleitos. Então não há suficiência se Jesus nunca quis morrer por toda a humanidade. É tão simples. Armínio detectou esse erro, e olha o que ele diz magistralmente. Palavras de Armínio, olha o que ele diz: a morte de Cristo seria um preço suficiente, pelos pecados do mundo inteiro, se Deus tivesse desejado que ela fosse oferecida para todos os homens. Ele está criticando o calvinismo. Pois se ela não é um resgate oferecido e pago para todos, na verdade não é um resgate suficiente para todos, pois o resgate é aquilo que é oferecido e pago. É tão simples. Armínio foi na veia, ele foi na lata, como diria o outro, né? Então, quando um calvinista diz para você: olha, a morte de Jesus é suficiente para a salvação de toda a humanidade, meu irmão, balela, papo furado, historinha para boi dormir. Como que é suficiente para salvar toda a humanidade se ele não morreu por toda a humanidade e nunca teve a intenção de fazê-lo? Então é bobagem, mero artifício semântico para enganar os incautos e os desentendidos no que tange a esse assunto. É mera bobagem, tá? Agora, a típica expressão calvinista que eu citei agora, que diz que a morte de Jesus é suficiente para todos, mas é suficiente somente para os eleitos, ela foi articulada, parece-nos, pela primeira vez, pelo filósofo escolástico italiano chamado Pedro Lombardo, que Calvino cita várias vezes no seu livro Sentenças, nas suas Institutas. Calvino bebe muito de Pedro Lombardo. Vejam que Pedro Lombardo vai dizer, antes de Calvino, vejam se vocês encontram alguma semelhança no pensamento de um e de outro. Olha o que ele diz aqui. Ele vai dizer o seguinte: ele, Jesus, ofereceu a si mesmo sobre o altar da cruz, para todos no que se refere à suficiência do preço, mas somente para os eleitos no que diz respeito à sua eficácia, porque ele trouxe a salvação apenas para os predestinados. Aqui nós temos um pensamento eu chamo isso de um pensamento proto-calvinista, que antecede o pensamento do próprio Calvino. É claro que Calvino não bebe só em Pedro Lombardo, ele bebe muito em Agostinho, especialmente no chamado Agostinho Velho, o Agostinho da segunda etapa acadêmica teológica da sua vida. Mas Armínio também bebe muito em Agostinho, mas Armínio bebe nos escritos anteriores de Agostinho, enquanto que Calvino ele bebe mais nos escritos tardios. Ok? Vamos lá. Agora nós estamos caminhando aqui para o final. Eu quero citar alguns versículos que são usados pelo calvinismo para provar, entre aspas, tentar provar o conceito de expiação limitada. Vou citar os mais clássicos. Não dá para a gente citar todos pelo tempo e tudo, mas vou citar os mais clássicos. Então, vamos lá. João 10, João 15, Efésios 5, João 17. Dizem lá: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Depois, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Por fim, João 17, 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Esses são os textos clássicos que os calvinistas usam para dizer que Jesus ele só morre, só intercede pelos eleitos. Agora, esse tipo de ensinamento, ele apresenta aquilo que eu denomino, isso está no meu livro, de falácia da inferência negativa. O que isso quer dizer? A demonstração de uma proposição, ela não desmente o seu oposto. Em outras palavras, nós não podemos inferir uma coisa ou algo negativo, isto é, Cristo não morreu pelo grupo A partir de uma declaração positiva. Cristo, ele morreu pelo grupo B.
Então, essa é uma falácia. Não é porque ele morreu pela igreja, ele morreu pelas ovelhas, ele morreu pelos discípulos, que ele não tenha morrido pelo mundo inteiro. Ok? Grosso modo poderíamos dizer, não é porque o pai de família ama a esposa, claro que o amor é distinto, né? O amor de marido e mulher, que ele não ame também o filho, a filha, o irmão em Cristo, o pastor, né? Então, um tipo de amor pela igreja, pelos amigos, como aqui citados e tudo, pelas ovelhas, não exclui necessariamente o amor por toda a humanidade. E essa é uma falácia também filosófica. Que mais? A oração por não crentes, essa é uma das coisas mais complicadas, porque alguns calvinistas, não vou generalizar, alguns, mas são muitos, não são poucos não, eles dizem que Jesus nunca quis orar pelos não crentes, com base em João 17, ele quis interceder apenas pelos crentes. E isso é interessante porque, e absurdo, porque em Lucas 23:34, Jesus orou pelos incrédulos, inclusive por aqueles que o crucificaram. E quando vamos mais adiante, em Romanos 10, capítulo 1, Paulo, ele ora inclusive pelo Israel não salvo. Ele diz, o meu desejo, a minha oração pelo Israel é pela sua salvação. Se a salvação fosse incondicional, como os calvinistas dizem, não faria o menor sentido Paulo orar pela salvação de Israel, visto que parte dos judeus já haviam sido predestinados, segundo o calvinismo ensina, para a perdição e parte para a salvação. Então, se Paulo ora por todo Israel, eu desconfio que ele não era nem um pouco calvinista, nem um pouco, porque ele ora pela salvação do seu povo, pela salvação, ok? Outros versículos, João 3,16 eu já citei, eu não vou me deter mais nele, eu já citei, tá? Então vamos pular para o último. O último é interessante, o último slide, o item 4. Na verdade, sobre John Davenant, depois desse. Bom, no último slide, nós temos uma declaração de um bispo calvinista, conhecidíssimo historiador da igreja, que esteve presente no sínodo de Dort em 1618. Ele era um bispo, era uma pessoa que conhecia muito a história da igreja, e ele era calvinista, ele teve assento no sínodo calvinista de Dort. Olha o que este senhor diz sobre a questão da expiação vista nos pais da igreja, aqueles indivíduos que sucederam os apóstolos entre os anos 100 a 650 depois de Cristo aproximadamente. Vejam que John Davenant diz, ele é calvinista, e ele esteve em Dort. Olha o que ele diz: pode ser verdadeiramente afirmado que antes da disputa entre Agostinho e Pelágio, não havia nenhuma dúvida concernente à morte de Cristo, se ela devia ser estendida a toda a humanidade ou ser confinada somente aos eleitos, pois os pais, isto é, os pais da igreja, quando falavam da morte de Cristo, descreviam-na para nós como empreendida e suportada para a redenção da raça humana. Um calvinista que esteve presente no sínodo de Dort em 1618, ele disse, nós não encontramos o ensino da expiação limitada, que Jesus morreu apenas por alguns, conforme os calvinistas dizem, isso só aparecerá depois da disputa entre Agostinho e Pelágio, a partir do contexto do quinto século. Então perceba que o ensinamento básico dos sucessores dos apóstolos, até antes do embate teológico e filosófico entre Agostinho e Pelágio, era a visão daquilo que hoje nós chamamos de expiação ilimitada, isto é, Deus, ele enviou Jesus para morrer pela raça humana, pelos pecados de toda a humanidade. Quem ensinou isso? Eu dei aqui apenas alguns nomes, no meu livro está tudo detalhado, depois vocês podem acompanhar, tá? Mas quem ensinou que Jesus morreu por toda a raça humana? Justino de Roma, que é Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Orígenes, Novaciano de Roma, Eusébio de Cesareia, Atanásio de Alexandria, Hilário de Poitiers, Cirilo de Jerusalém, Gregório Nazianzeno, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Ambrósio de Milão, Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia, Agostinho, João Cassiano, Cirilo de Alexandria, Próspero de Aquitânia, amigo de Agostinho, Teodoreto de Ciro, Leão Magno, Ecumênio e Ambrosiastro, todos eles tinham em comum o seguinte: eles ensinaram que Jesus ele morreu por toda a raça humana, por toda a humanidade. Ok?
aqui eu quero concluir a minha fala, que nós já gastamos uma horinha aqui. E eu não sei se nós já abrimos para algumas questões, não sei o pastor Eduardo se me permite. Eu trouxe algumas questões também aqui de ontem, não sei o que o senhor acha, se poderíamos citá-las aqui ou não. Tudo bem? Irmãos, então nós concluímos, e eu quero dar continuidade a algumas perguntas que foram feitas ontem, e que por questão de tempo não puderam ser respondidas, e não escolhi perguntas fáceis, já adianto, escolhi perguntas cabeludas, se é que pergunta tem cabelo, né? Mas vamos lá. Alguém me perguntou o seguinte, no que tange a nossa palestra de ontem, tá? De ontem. Tá. Diante do texto Provérbios 16:4, qual seria a interpretação? Eu acho que a pessoa me perguntou como eu interpretaria, o irmão. Provérbios 16:4. Provérbios 16:4 diz o seguinte: que o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. O calvinista se agarra nesse texto. Aliás, eu acho que é um dos maiores equívocos interpretativos. Os calvinistas são peritos em ter vários, mas esse é um dos, né? Eles ignoram a teologia do livro de Provérbios, que é uma das teologias que vigoram no livro de Provérbios, é a teologia da justiça retributiva. O que é a teologia da justiça retributiva? Ela ensina que, de acordo com a maneira que agirmos nesta vida, se pecarmos ou não, se agirmos impiamente ou não, nós seremos julgados ou responsabilizados de forma correspondente. Era uma teologia muito comum, presente em Provérbios, em Jó, em vários livros bíblicos veterotestamentários. Ela está muito presente em Provérbios. Então, o que esse texto quer dizer? O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Primeiro, que a expressão hebraica, uma outra tradução possível, que segue o hebraico bem de perto, seria: Deus fez todas as coisas para uma resposta, e até o ímpio para o dia da calamidade. Porque a palavra mané, não é mané, tá? Mas mané em hebraico, ela não é corretamente traduzida como próprios fins, ela é traduzida como resposta. Tudo Deus faz como uma resposta, e até o ímpio, ele é também, por agir na impiedade, ele terá como resposta o dia mau. Esse texto não está falando de reprovação para o inferno, como os calvinistas dizem. Ele não está dizendo isso. Ele só está falando: todas as coisas Deus fez para uma resposta, ou para os seus fins, mas não é uma tradução que segue bem o hebraico. E até o ímpio para o dia do mal, ou seja, o ímpio, por ser ímpio, por continuar impiamente, por viver de forma ímpia, se ele não mudar de vida, não se arrepender e crer em Deus, não em Cristo nesse contexto, porque Cristo, Jesus não existia na época de Provérbios, Jesus Cristo como personagem histórico, é claro, né? Mas se ele não cresce em Yahvé, então ele estava preparado para o dia do mal ou da calamidade. É a palavra grega ra, ou melhor dizendo, hebraica ra, não grega, hebraica ra. E ra pode ser traduzido como mal, como calamidade, como infortúnio, como várias coisas. Então, o ímpio, por agir impiamente e continuar a viver desta forma, Deus já o preparou para o dia do mal. É tão simples quanto. Os calvinistas já leem esse texto dizendo: não, olha, esse é aquele que foi reprovado eternamente para a perdição. O texto não diz nada disso, tá? Simplesmente isso. Outra pergunta que nós selecionamos: a salvação como dom, Efésios 2:1-3 ou 2:1-8, acho que como fica o texto que diz: os dons de Deus são irrevogáveis ou sem arrependimento? Ótima pergunta, né? Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Alguns calvinistas, não todos, muitos deles não usam, tá? Eles entendem o que o texto aqui está dizendo. Primeiro, que o texto não fala de salvação. Se vocês lerem essa expressão que diz, esse versículo que diz que os dons de Deus são irrevogáveis e sem arrependimento, se encontra em Romanos capítulo 11, versículo 29. Para entendê-lo, basta ler o versículo 28. No versículo 28, nós vemos que este versículo se aplica a Israel. Ou seja,
o fato de Deus ter escolhido incondicionalmente, não para a salvação, mas para o serviço, para um propósito histórico redentivo para toda a humanidade, Israel, é irrevogável. Israel, num certo sentido, sempre será o povo de Deus, ok? É isso, é só ler Romanos 11, 29, à luz de Romanos 11, 28, o versículo anterior, ele explicará o versículo seguinte, é tão simples quanto, tá bom? Então é um texto que não fala sobre salvação incondicional, eleição incondicional, a perseverança dos santos na visão calvinista que não perde a salvação, não tem nada a ver. O texto fala que Deus escolheu Israel e jamais deixará de elegê-lo ou deselegê-lo. Aliás, Paulo diz isso em Romanos capítulo 9, versículos 1 a 5. Deles são as leis, os patriarcas, né, e assim por diante, e as alianças, e vai citar, quer dizer, são benefícios que Deus deu para Israel e que Ele jamais irá tomar deles. O que não significa que os israelitas, isto é, judeus, serão automaticamente salvos. Eles só são salvos se, assim como nós, crerem em Cristo. Ok? Deixa eu ver, pode ir mais aqui, pastor? Não sei, mais duas? Tá bom. O que quer dizer sobre essa expressão? Saíram de nós porque não eram de nós, né? Saíram de nós, mas não eram de nós. Aquele texto de 1 João, né? 1 João 2,19. Agora, o versículo anterior, mais uma vez, é questão de ler o contexto. Muitas vezes não é nem questão de grego ou hebraico, é ler o contexto, é questão de leitura. É só ler atentamente o texto e o seu entorno. Se nós lemos, isso está em 1 João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, teriam ficado conosco. Quando nós vamos para o versículo 1 João 2,18, esse texto se refere aos anticristos, não se refere a todas as pessoas que de repente estão na igreja e saem. Esse é o problema dessa argumentação calvinista. Os calvinistas, eles pegam esse versículo que tem esse ensino particular, que fala dos anticristos, e eles acabam universalizando a sua interpretação e aplicando-a indiscriminadamente a todo o texto da Bíblia. Olha lá, está vendo? O sujeito estava na igreja, morreu no pecado, então ele saiu de nós, mas não era de nós. Meu irmão, o texto está falando de anticristos. Não está falando de pessoas que frequentam necessariamente um culto, em todos os contextos, em todas as situações. Então, qual é a falácia do argumento calvinista? Eles pegam o texto isolado de 1 João 2,19, ignoram o contexto de 1 João 2, ignoram o contexto das demais passagens bíblicas e supõem equivocadamente que o mesmo contexto particular de 1 João 2,19 deva ser aplicado indiscriminadamente a todos os demais contextos bíblicos. Ora, quem estuda hermenêutica sabe que isso é um absurdo e não faz sentido. Finalmente, deixa eu ver aqui. Se a graça conduz o pecador a Deus e ela veio por Cristo, é verdade? O que moveu o pecador do Antigo Testamento a arrepender-se e se aproximar ou buscar a Deus? Poxa, ótima pergunta, né? Bom, eu particularmente creio que a salvação no Novo Testamento se dá da mesma forma no Antigo Testamento. Ou seja, a salvação se dá pela graça mediante a fé. Não tem nada de ser salvo pelas obras no Antigo Testamento, isso não existe. Isso aí, quem ensinou isso foram as obras antigas de Scofield, de tudo. Eu estou citando porque eu sei que elas foram ou ainda são benquistas no meio pentecostal. Nas traduções recentes, eles tiraram esse erro, porque Scofield ele tinha dito em algum momento que a salvação no Antigo Testamento se dava pelas obras, o que é o cúmulo do absurdo. A salvação sempre se deu e se dará pela graça mediante a fé. O que muda, respondendo a pergunta do meu irmão, eu diria que é o conteúdo da fé. No Novo Testamento as pessoas são salvas pela fé em Cristo. Já no Antigo Testamento, quando Jesus Cristo não existia como personagem histórica, as pessoas são salvas pela fé em Yahvé, na palavra de Yahvé. Querem que eu dê um texto bíblico para fundamentar isso? Pois então eu vou dar. Gênesis capítulo 15, versículo 6. E creu Abrão no Senhor, e isto foi-lhe imputado por justiça. Senhor, entenda-se Adonai, Yahvé, tá? Então, a salvação sempre se deu pela graça mediante a fé, mas no Antigo Testamento a fé era em Yahvé, e no Novo a salvação se dá com base na fé em Cristo.
Tá bom? Eu creio que é isso. Irmãos, eu quero agradecê-los mais uma vez. Perdoem-nos talvez aí pelo horário. Quero agradecer imensamente ao pastor José Carlos mais uma vez, ao pastor Eduardo, a vocês que novamente, bondosamente estiveram aqui para nos ouvir. Eu espero sinceramente que Deus os tenha abençoado. Leiam as obras que nós mencionamos, algumas das quais o pastor Eduardo citará agora. Leiam a Bíblia acima de tudo. A Bíblia é o livro por excelência. Temos que ler a Bíblia acima de toda e qualquer outra literatura. Mas não ignoremos as boas literaturas evangélicas, especialmente estas voltadas para o arminianismo, como nós temos falado nesses 2 dias, tá? Muito obrigado mesmo por tudo, e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.